Olá, meu nome é Micaela Fernandes Sena, eu sou bolsista PIBIC CNPq, a coautora do trabalho é a Giovanna Letícia Poltronieri da Silva e o meu orientador é o Leopoldo Susumu Matsumoto. O nosso trabalho tem como título a ação inibitória dos compostos voláteis e metabólitos secundários produzidos por rizobactérias sobre os fungos fitopatogênicos. Com o aumento da população mundial e, consequentemente, da demanda de produção de alimentos, houve um aumento significativo na utilização de agrotóxicos, principalmente para o controle de pragas. E esse uso inadequado e indiscriminado possui ação danosa, tanto para o meio ambiente como também para a população humana, principalmente por meio de intoxicações. Atualmente, a agricultura sustentável ela vem buscando alternativas, principalmente para se tornar mais atrativa para os produtores e, claramente, para diminuir a utilização de agroquímicos. E uma das alternativas é através da bioprospecção. A bioprospecção é um termo que academicamente pode ser entendido pela busca sistemática por organismos, genes, enzimas, micro-organismos e até mesmo partes provenientes de seres vivos que tenham um potencial econômico e que, eventualmente, possam levar ao desenvolvimento de um produto sustentável. Portanto, através dessa bioprospecção e dessa utilização de agroquímicos exagerada, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a produção de compostos voláteis e metabólitos secundários por rizobactérias, com ação antagonistas aos fungos fitopatogênicos Sclerotina sclerotiorum, Macrofomina phaseolina e o Fusarium solane. Também analisar a eficiência comparativa dos filtrados produzidos a dois fungicidas comerciais. O trabalho ele foi desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, no Laboratório de Microbiologia do Solo, onde nós trabalhamos com duas bactérias, o isolado 1 e o isolado 4b, onde elas foram retiradas de um biofertilizante comercial, tanto diretamente desse biofertilizante, quanto desse mesmo biofertilizante no solo. E essas bactérias elas foram crescidas em meio Na e posteriormente ativadas em meio TSA e foram levadas então para a estufa BOD por 24 horas na temperatura de 25 graus. Após o seu crescimento, algumas colônias então foram transferidas para frascos contendo solução NaCl a 0,85% e essa solução então ela foi corrigida de acordo com a escala de McFarland a 0,5%. 800 microlitros então dessa solução foram transferidos para os frascos que continham diferentes tipos de meios de cultura, onde a gente trabalhou tanto com o meio M1, M2, TSB, Na e o meio MOLP, porque a gente queria avaliar se nesses diferentes meios de cultura se haveria uma diferença na produção de metabólitos secundários. A gente também avaliou dois tempos de cultivos diferentes, 48 horas e 72 horas. A temperatura de cultivo foi de 24 graus. Para fazer a avaliação do melhor meio, a gente utilizou placas contendo BDA, onde essas placas elas foram divididas, foram feitos 4 poços equidistantes nelas e no centro da placa a gente adicionava o nosso fungo fitopatogênico. Nesses poços eram acrescentados então 100 microlitros desses diferentes metabólitos produzidos de acordo com esses meios de cultura e diariamente a gente fazia a medição dessas placas, tanto para a gente conseguir avaliar o INB, que é a porcentagem de inibição, e também para a gente conseguir avaliar o IVCM, que é o índice de velocidade de crescimento micelial. Além de avaliar essas diferentes formulações de meio de cultura, a gente também queria avaliar a termoestabilidade desse filtrado. Então, o que a gente fez? A gente separou esse material em duas partes e metade dele a gente aqueceu em banho-maria a 70 graus e parte permaneceu à temperatura ambiente. Nós também quisemos avaliar se no momento em que eu realizasse o cultivo dessa bactéria, o crescimento dessa bactéria nesses diferentes meios, se a gente adicionasse além da bactéria o fungo vivo ou o fungo morto, para ver se a presença desse fungo fitopatogênico influenciaria ou não na produção de metabólitos secundários. E a gente viu que sim, que se eu crescesse o meu fungo fitopatogênico mais a minha bactéria no mesmo local, a gente tinha uma produção maior de metabólitos secundários.
A partir disso, então, a gente chegou às melhores formulações de inibição contra os 3 fungos estudados. Então, contra a macrofomina faseolina, o melhor meio de cultura foi o meio TSB, a 25 graus e 48 horas de cultivo. Contra esclerotina e sclerotiorum, o melhor meio foi o meio M2, a 25 graus de termoestabilidade e 48 horas de cultivo. E contra a Fusarium solane, o melhor meio foi o meio M1, a 70 graus e 72 horas de cultivo. A gente também queria avaliar se essas bactérias, se elas tinham a capacidade de produzir compostos voláteis. Então, nós utilizamos as placas septadas, como vocês podem observar ali na imagem, onde parte dessa placa a gente adicionou o meio BDA, que é para o crescimento de fungos, e o meio TSA, que é para o crescimento de bactérias. E a partir disso, então, a gente conseguiu avaliar se essas bactérias elas tinham a capacidade de inibir os fungos fitopatogênicos a partir de compostos voláteis. Então, diariamente, a gente também fazia medições dessas placas para a gente conseguir calcular o INB e o IVCM. Nós também quisemos avaliar a eficiência dos metabólitos que a gente produziu, tanto do isolado 1 quanto do isolado B, frente a 2 fungicidas comerciais. Nós utilizamos a mesma metodologia que eu expliquei para vocês anteriormente, onde a gente adicionava o fungo fitopatogênico no centro da placa e nos 4 postos equidistantes a gente adicionava ou o filtrado bacteriano ou as concentrações dos princípios ativos dos 2 fungicidas comerciais. As concentrações dos princípios ativos que a gente utilizou foi de 0,1 ppm, de 1 ppm e de 10 ppm. De acordo com o fabricante, o ideal era de 1 ppm, mas a gente resolveu também fazer de 0,1 e de 10 também. Da mesma maneira que os outros, a gente fazia medições diariamente para a gente conseguir então calcular o INB e o IVCM. Bom, a partir daqueles testes, então, a gente conseguiu chegar em alguns resultados. A gente viu que o isolado 4B ele tinha uma grande produção de compostos voláteis inibitórios contra a macrofomina faseolina, onde a sua inibição foi de 95,51%, um resultado excelente. Contra a Fusarium solane, a gente viu que o melhor resultado também foi do isolado 4B, onde ele apresentou 90,38% de inibição, um resultado também muito interessante. O isolado 1, né, também apresentou um resultado bem interessante contra a Fusarium solane. E contra a esclerotina e sclerotiorum, o melhor resultado foi do isolado 1, onde ele apresentou 44,82% de inibição. Quando a gente foi avaliar, então, né, viu os resultados dos nossos metabólitos secundários contra os 2 fungicidas comerciais, a gente viu que os nossos resultados eles foram bem superiores quando se comparado com os 2 fungicidas comerciais. Ali a gente pode observar que contra a macrofomina faseolina nós tivemos 82,93% de inibição, quanto os 2 fungicidas esse resultado foi muito inferior. Para a Fusarium solane aconteceu a mesma coisa, onde o melhor isolado foi também o isolado 1, com 80,49% de inibição, e contra a esclerotina e sclerotiorum, a gente teve um resultado de 99,39%, um resultado excelente, que comprova, então, a eficiência dessa bactéria e da sua produção de metabólitos secundários, que é claramente, né, a gente consegue ver a diferença até mesmo contra os 2 fungicidas comerciais que a gente testou. A partir disso, então, a gente consegue chegar em algumas conclusões. A primeira é que o isolado 1 ele apresenta a produção de metabólitos secundários com alto potencial de inibição contra esses fungos fitopatogênicos estudados, sendo superior à ação até mesmo dos fungicidas comerciais. E a bactéria, o isolado 4B, ele apresenta uma produção de compostos voláteis também de alto poder inibitório contra esses fungos fitopatogênicos. E eu queria agradecer ao ENPE, ao CNPq pela bolsa e ao Laboratório de Microbiologia do Solo. Essas foram as referências que eu utilizei para a apresentação e queria agradecer também pela atenção de todos.